Talvez você já tenha ouvido alguém dizendo que as panelinhas na igreja são do diabo, né? São do diabo. E hoje eu quero te convidar a refletir um pouquinho. Se você tiver uma Bíblia e quiser abrir comigo, fará muito bem. Se não, apenas ouça, e talvez você mude de opinião. Sempre é bom olhar o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos que quando o Senhor Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, então Marcos capítulo 5, o versículo 37 diz assim: E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Pedro. Essa é uma leitura que começa a esclarecer essas coisas, Os 12 não estavam lá, estavam apenas Pedro, Tiago e João. Olhe agora ainda em Marcos, ainda que essas histórias estejam nos outros evangelhos, eu preferi só os de Marcos porque vai facilitar. Marcos capítulo 9, o versículo 2 diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Pedro, Tiago e João. Eu acho que até os que falam que as panelinhas são do diabo já cantaram aquela canção, Pedro, Tiago e João, num barquinho. Agora olhe Marcos capítulo 13, diz assim: E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Você viu? A pessoa nova ali na panelinha é André, porque outra vez nós encontramos juntos Pedro, Tiago e João. Uma história interessante está em Marcos no capítulo 14, olha a narrativa. Fala daquela quinta-feira à noite, em que o Senhor Jesus celebra a Páscoa, já em seguida institui a ceia, e segue para o Getsêmani, onde ele vai ser traído e preso. Diz assim, versículo 32 do capítulo 14 de Marcos: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Olha só, eles foram todos juntos para o Getsêmani. Quando chegaram, Jesus disse para os discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Se você for ler os outros evangelhos que apontam para esse mesmo episódio, você vai ver que o Senhor Jesus se afasta dos demais, levando consigo a Pedro, Tiago e João. Olha só, ainda que a Escritura diga que uma multidão seguia Jesus com bastante frequência, dentre a multidão, Jesus escolheu 70, a quem denominou discípulos. Dentre os 70, ele escolheu 12, você sabe, ele denominou apóstolos. Dentro desses 12, ele tinha um grupo ministerial íntimo, Pedro, Tiago e João. Como se não bastasse isso, o Senhor Jesus ainda tinha um grupo íntimo fora do ministério, lá em Betânia, que era a casa de Maria, Marta e Lázaro. Por isso, eu ouso dizer para você que as panelinhas são uma bênção.
e elas são necessárias. Eu quero agora pensar um outro personagem para a gente concluir, o apóstolo Paulo. A narrativa está em Atos, capítulo 18. Diz assim: depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo juntou-se com Priscila e Áquila, porque o ofício deles era fabricar tendas, todos eles tinham o mesmo ofício. Gente, a panelinha não é do diabo, o nome certo disso é afinidade. Então, na igreja você encontra pessoas que gostam de jogar futebol, elas falam disso, vibram, se apaixonam. Outros, como eu, raramente veem futebol. Eu não sei se esse ano eu vi alguma partida, não lembro, acho que não. Não torço para nenhum time. Você já vai ter aquele outro irmão que gosta de pescaria, a mulher que gosta de pintar panos de prato, a outra que gosta de fazer ponto cruz. Percebe? Tem os jovens que estão fazendo um tipo de faculdade. Então existem muitos elementos que favorecem que alguns se aproximem e naturalmente se afastem de outros. O que precisa às vezes, irmãos, é nós romper as estruturas e nos aproximar de alguém com quem nós tenhamos afinidade. Olhando para isso, eu digo, as panelinhas não são do diabo, não. As panelinhas são uma bênção, graças a Deus pelas panelinhas.